Olá, muito boa tarde, você amante do futebol. Estamos chegando com mais uma live na marca do pênalti a partir de agora, direto pelo Facebook, Thiago Freitas. E aproveitando a oportunidade, é claro, para você se inscrever no nosso canal na marca do pênalti lá no YouTube. Compartilha com os amigos, vamos debater junto com o futebol pelo Brasil, pelo mundo. Hoje vamos falar um pouquinho dos estaduais, tem futebol pernambucano, paraibano, campeonato sergipano, campeonato alagoano, decisão da Copa do Nordeste e uma bomba do futebol internacional. Comigo mais uma vez, nesse sabadão, 1º de agosto de 2020, Thiago Freitas, em Minas Gerais, Sérgio Fernandes, em Rio Grande do Norte. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a você, internauta. Quero pedir mais uma vez que vocês compartilhem o link, que divulguem o nosso projeto. A gente atingir a nossa meta aí dos 1.000 inscritos, né? Como você falou, Rodrigo, final de semana recheado, né, de grandes jogos. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, presidente. Mais um final de semana chegando. Campeonatos finilando, né? Campeonatos já nas semifinais. Daqui a uns dias já vamos ter os campeões estaduais aí, praticamente todo o Brasil. E vamos aí para mais um dia de futebol. Mais uma vez, primeiramente agradecer ao nosso grande Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, debatendo futebol com alegria, uma coisa que nós somos apaixonados. E desde já também agradecer pela amizade de vocês, pelo carinho, pelo projeto. Agradecer ao nosso parceiro, o nosso amigo Berguinho, da Norpel, peças automotivas aqui em Maceió, por acreditar no nosso projeto, na nossa ideia. A Norpel, que tem uma rede de lojas em 3 estados, com a matriz em Caruaru, Pernambuco, a filial na João Pessoa, na Paraíba, e outra aqui em Maceió. Eu quero agradecer à família Norpel pela apostar no nosso projeto. Muito obrigado mesmo, nosso amigo Berguinho e família. Um abraço, Beguinho. Pois é, vamos começar falando de futebol pelo Brasil, campeonatos estaduais, começando pelo campeonato alagoano. Ontem tivemos o final da primeira fase, já com os classificados da semifinal. Você tem ideia, como nós falamos, o calendário é bastante apertado e por mais que que a gente não queira comentar, mas vamos bater essa mesma tecla. Calendário apertado, mas é porque as equipes aceitaram. Você tem uma ideia, ontem foi o fim da primeira fase, descansa amanhã e segunda-feira já teremos as semifinais. Ontem tivemos o clássico aqui, CSS CRB, daqui a pouquinho a gente vai detalhar. Tivemos mais 3 jogos no interior. Tivemos em Palmeiras dos Índios a vitória do Asa sobre o CSE por 2-1. Lembrando que o destaque do Asa, o goleiro Deola, ex-Palmeira, pegou tudo. Mas o Asa conseguiu a classificação, venceu por 2-1. Tivemos no Sertão, lá na cidade do Ilhéu das Flores, o Céu enfrentando a equipe do Murici, 0-0. E com isso o Céu deu adeus ao campeonato e o Murici conseguiu a classificação em terceiro lugar. Tivemos Coruripe, o Hulk, nosso amigo Sérgio aí, torcedor do Coruripe. O Coruripe bateu o Jacobá lá de Pão de Açúcar por 1-0. Eu vou dizer a você, o Jacobá precisa se reforçar, porque o Campeonato Brasileiro da Série D, embora eu vou até pedir a opinião de vocês, a Série D é o mesmo nível, então, mas é preciso se reforçar, porque senão, hein, Sérgio, daqui a pouquinho aí vai tropeçar e vai nem conseguir a classificação, né? Difícil, né? A Série D tem alguns times interessantes, inclusive o Salgueiro, né? É uma dessas equipes que está na final do Campeonato Pernambucano, né? Eu acho que tem que reforçar, presidente. Eu vejo alguns times aí com condições de brigar, como o próprio Floresta do Ceará, né? Que também fez um bom time para disputar a Série D. O Atlético aqui de Cajazeiras, que ontem contratou um grande gerente de futebol, né? Um time que a família Lira estruturou, né? Hoje é um time extremamente profissional. E, inclusive estreia em casa contra o Globo. Eu espero uma Série D muito difícil, muito difícil. É claro que o futebol brasileiro hoje está nivelado por baixo, né? Mas eu acredito numa Série D bastante disputada e de um bom nível técnico. Eu sei que o Jacobá vai disputar também a Série D. Pra você ter uma ideia, teve, se eu não me falha a memória, foram 10 jogadores do CSA emprestados. Ontem eu estive conversando com o meu irmão, ele faz parte lá da comissão técnica, e eu dizia a ele, você acha que esse time dá para competir na Série D, buscar uma vaguinha na segunda, uma vaga na segunda fase? Ele falou, olha, Rodrigo, vai ter reforço, vai vir reforço. Então, mas aí que eu digo a você, vem reforço. Não vai ter tempo suficiente para se treinar e ter ganhar um entrosamento, como toda equipe tem que ter para a disputa do campeonato.
Eu vejo o Jaçanubá muito atrás das demais equipes. Lembrando, e volto a repetir, o nível técnico está muito igual. Não é isso, Thiago? É, é complicado, porque o prazo é muito curto, né, Rodrigo? Aí, o campeonato está acabando e em semana que vem já começa o brasileiro. Então, todos os times que trouxerem reforços, até esse jogador adaptar, até esses jogadores acostumarem com o clube, vai um prazinho, né? Então, a gente vai ter um começo de campeonato brasileiro bastante complicado para esses clubes, em todas as séries, não só na Série D, quanto na Série A, na Série B. É, mas acredito que com o passar dos jogos, os times vão encaixando e vão melhorando. Aproveitar a oportunidade, dar um abraço aqui pro nosso amigo Xandão que está assistindo a nossa live e a dona Juraci Fernandes, que Xandão. é nossa espectadora ativa, né? Um grande abraço, dona Juraci. Então, mas é o que eu falo, você, mesmo que o time contrate 10, 15 jogadores, quando vir ganhar ritmo de jogo, ou até mesmo o entrosamento, é no meio do campeonato, quer dizer, você já tem que correr atrás de prejuízo. Quer dizer, eu não acredito que o time vá ter nenhum time vai ter essa grande vantagem de dizer está preparado para a Série D, para ir longe. Não, o nível tá ali, ó, iguais, são iguais. Então, pra você ter uma ideia, nós falávamos em lives anteriores do, dos dois times da capital, por exemplo, que eu achava que estava muito à frente dos demais, tanto na parte técnica como na questão de estrutura. Hoje, talvez só em estrutura. Porque ontem tivemos um clássico, você, Sérgio e Thiago, o CSA e CRB, aí reclamando, choveu. Engraçado que o jogador profissional é o seguinte: a gente vai para a várzea brincar, jogar uma bolinha, pega os campos ruins, duro, bolas ruins, a gente consegue dominar a bola, dá passe longo, etc. Beleza. O jogador reclama muito. Se ele chove, diz que a chuva prejudicou o futebol. O gramado, se tiver alguma irregularidade, não tem condição de praticar um grande futebol. E aí, Sérgio? Eu acho que Sérgio, o antes de futebol você começar brasileiro. seu. Sérgio, antes Olha aqui, ó. de continuar seu raciocínio, só informar que o Cruzeiro acaba de fazer 1-0 na Patrocinense, gol de cabeça de Ramon. Tá bom. Beleza. Só concluindo, presidente, isso é a desculpa, né? Primeiro, você pegar o futebol brasileiro de 10, 15, 20 anos atrás, você vai ver uma diferença enorme para agora. Segundo, eu acompanhei um pouco desse jogo, né, do CSA e CRB, eu estava acompanhando também o Campeonato da Paraíba, mas eu acompanhei um pouco esse jogo. O primeiro tempo foi até razoável. O segundo tempo, cara, foi triste. Realmente, tecnicamente, muito abaixo. Muito abaixo. Mas é aquilo que eu falo, gente. É um recomeço de um futebol. Eu acho que ainda é cedo para se cobrar alguma coisa. Tá? Eu acredito muito que o próprio CRB vai melhorar para a segunda divisão. Segundo, eu estou sabendo aí, vai vir algumas contratações. Né? O próprio CSA também vai reforçar. Né? Porque com esse time que está aí, infelizmente, não dá para pelo menos brigar por uma classificação. Eu acho que tem que melhorar e melhorar muito, né? E o futebol brasileiro, Rodrigo, ele, ao longo do tempo, é como eu sempre falo, a gente tem perdido, infelizmente, a essência, né? Inclusive, ontem, cara, foi lançada a bola da Liga dos Campeões da Europa. Coisa de primeiro mundo. Mas aí é o seguinte, eu falava com vocês também alguns dias anteriores, que apostava muito no trabalho do técnico Eduardo Batista. Acho ele um bom treinador, mas talvez não tenha encontrado o seu time ideal. Eu até eu falava para vocês que o CSA e CRB poderia ir bem na Série B. Mas depois de ter comprado esses últimos dois jogos no Campeonato Estadual, eu vou pensar direitinho no que eu falei, porque daí eu posso estar equivocado e de repente não ser tudo aquilo que eu achava que poderia ser. Quer dizer, o nível técnico terrível, um jogo terrível. Vocês lembram quando eu falava para vocês, vai voltar ao futebol, vai ter uma grande vantagem, porque os treinadores vão ter opções de 5 substituições. Muitos não fazem. Fazem quando o jogador sai machucado, sai com cãibra, ou com medo de levar cartão amarelo, com medo de até mesmo de ser expulso. Não é isso, Thiago? É complicado, volto a dizer, é complicado. O futebol brasileiro, eu concordo com você disse, que o futebol brasileiro está nivelado por baixo. Os grandes jogadores, até por questão econômica,
o jogador já aparece um pouquinho no futebol brasileiro, já vem um time da Europa, aparece um time da Ucrânia, um time aí de países de segundo escalão no futebol mundial e leva o jogador embora, né? Então, como diz, né, o que está sobrando para o Brasil são os jogadores que a Europa não quer. Então, fica no futebol nivelado por baixo. Fica complicado para qualquer treinador também trabalhar com isso, né? Ainda mais numa série C, série D, que a condição financeira é bem menor, né? Para você ter ideia, vocês, é o seguinte, nos últimos anos, jogadores brasileiros que se destacam aqui, surge proposta de futebol europeu, vão e não vingam, vem embora cedo. Pra você ter ideia aí, os últimos anos aí, poucos deram certo. E não jogaram aquele futebol que se esperava. Por exemplo, o Paquetá, outro dia saiu do Flamengo, titular absoluto, indiscutível, jogando bem, e não conseguiu render seu futebol. Outro dia o Pedro foi para Fiorentina, não rendeu futebol, tá voltando agora para o Flamengo e está conseguindo fazer seus gols. Quer dizer, entre tantos outros jogadores, como o próprio Gabigol, que foi para o futebol europeu, não vingou, veio para o Brasil, arrebentou, começou a fazer gols. É o que está faltando isso no futebol brasileiro, né, Sérgio? Aquele talento, aquele craque realmente aparecer lá fora, né? Infelizmente, e os que surgem vão embora logo, né? Como, por exemplo, o próprio Thales Magno, né? Um jogador que está sendo revelado agora, né? Que está indo embora, né? Do futebol brasileiro. Segundo se comenta, tem propostas, né? É aquilo que eu falo, Rodrigo. Eu prefiro dar um pouco de tempo, tá? Eu acho que é um recomeço, é um retorno de um futebol brasileiro. Todos os times ainda estão um pouco abaixo, mas eu acho que ainda vai melhorar. Ainda vai melhorar. Eu creio que pelo menos um pouco, né? É claro que não é aquilo que a gente espera, mas eu acredito em uma melhora significativa ainda em alguns clubes do futebol brasileiro, né? Que eu digo o Corinthians, que melhorou bastante. Pois é. Lembrando que na segunda-feira já teremos as semifinais do Campeonato Alagoano e na próxima quarta-feira já tem decisão. O calendário ficou apertado, as equipes aceitaram, então, enfim, tá aí o futebol que siga os protocolos de segurança que tem que seguir para todo mundo. Teremos CSA, aliás, CRB e ASA, e CSA e Muricy, as semifinais do Campeonato Alagoano 2020. No futebol do Sergipe, o Sergipe que iniciou assim, a terceira rodada do quadrangular final, vencendo a equipe do Itabaiana por 2-1 e é líder do quadrangular final. Hoje teremos Frei Paulistano e Confiança. E Copa do Nordeste, a decisão Bahia e Ceará. Vocês colocam algum favorito na Copa do Nordeste ou está ao mesmo nível? Eu vou dizer a vocês que eu confesso que não vi muita diferença técnica nas duas equipes. Como eu falei na outra live, né? Eu acho que o Bahia é favorito. Eu acho que tem mais time, né? É claro que clássico se define em detalhe, é 2 jogos, né? É 2 jogos, né? Diga-se de passagem. Mas eu acredito que tecnicamente o Bahia é superior ao Ceará. Só que isso não condiz hoje nada, né? No futebol. Muitas das vezes você é favorito e tropeça. Mas eu acredito que o Bahia é campeão da Copa do Nordeste. Com todo respeito ao Ceará, eu apostaria no Bahia. Repito, para mim ganha as duas. E aí, Tiagão? Presidente, eu vou te falar uma coisa. Eu tô com bastante dificuldade, porque as minhas últimas apostas, eu apostei no Santos, e aí a Ponte foi e ganhou. Apostei no São Paulo, o Mirassol ganhou. Agora eu tô apostando no Bahia, mas não vou duvidar nada não se o Ceará não conseguir ser campeão. Então eu ultimamente ando meio pé frio. Lembrando que a primeira decisão é hoje e a próxima terça-feira a segunda decisão. Campeonato Paraibano, e aí, Sérgio? Traz as novidades do Campeonato Paraibano. Ontem tivemos o início das semifinais. E aí, Sérgio? O Campeonato Paraibano teve o início ontem, as semifinais, né, com 2 jogos, no estádio Antônio Marista, na cidade de Souza. É um jogo de boa qualidade técnica no primeiro tempo, né, o Souza saiu vencendo por 1-0, um gol logo aos 18 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Campinense veio para cima, né, virou a partida para 2-1 aos 34 minutos, Esquerdinho empatou o jogo, 2-2, jogo bem morno no segundo tempo, o Campinense criou até virar o jogo, quando virou o jogo, desapareceu, né, não jogou mais, o Souza pressionou o Campinense, mereceu até uma sorte melhor, né, mas foi um jogo
tecnicamente não tão ruim. Não foi um grande jogo, mas também não foi abaixo, né? O time do Souza, para mim, é candidato à final do Campeonato da Paraíba, mesmo jogando com o Campinense e Campina Grande, mas tem um bom time, né? O presidente Aldeano da Planta ajustou um pouco o time do Souza, fez algumas contratações na volta dessa pandemia. Ou seja, o time do Souza no início do campeonato era um time e agora é outro time, né? Fez algumas contratações. E no estádio Almeidão, em João Pessoa, Botafogo da Paraíba 2, 3-0. Primeiro tempo muito bom do Botafogo. O Botafogo fez um gol logo aos 6, 7 minutos do primeiro tempo. Depois fez o outro aos 12 minutos. Só que o segundo tempo do Botafogo foi bizonho. Não jogou, o 13 pressionou o Botafogo. Para mim, Botafogo também na final, porque eu acho muito difícil, com o time que o 13 tem, reverter o placar. Eu apostaria hoje em uma final em Botafogo da Paraíba e Souza. Claro que o Campinense joga em casa, mas o fator psicológico funciona muito, né? O Campinense ao longo do tempo, ao longo do ano também não vem fazendo uma boa campanha, né? Se classificou aí na Bacia das Almas, pegou um grupo fraco, como o próprio Souza, né? O Atlético no grupo A pegou um grupo bom, é tanto que ficou fora do campeonato por um ponto, mas eu acredito hoje em uma final do Campeonato Paraibano de Souza e Botafogo. Tá certo aí, Sérgio Fernandes trazendo tudo sobre o futebol paraibano. Por enquanto, o futebol de Potiguar sem datas para voltar, né, Sérgio? Futebol de Natal aí, a expectativa aí, muitos falam só tem ABC em Natal, e o time do interior, como é que fica? Ninguém, sem previsões de voltar ao campeonato, né? O Campeonato Potiguar não tem previsão, né? Segundo se comenta, os casos no meu estado estão aumentando muito, né? Do Covid. E não há previsão, né? De voltar ao campeonato. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Inclusive, eu quero saber como é que vão fazer essa Série D. Né? Porque o Rio Grande do Norte hoje, como a Paraíba, hoje tem muito caso de coronavírus, né? Eu acho que é uns dois. A Paraíba e o Rio Grande do Ceará estão muito infectados, quer dizer, vai ficar muito complicado. Mas eu vou aguardar para ver. Eu acho difícil o Campeonato Potiguar voltar. Eu acho que eles vão determinar um campeão aí e decidir o campeonato. Pois é, aí Sérgio, que sabe tudo de futebol pelo Nordeste, em especial Natal e Paraíba. E aí, Tiagão, hoje tem campeonato pernambucano, né, aquele na briga pelo rebaixamento, o Sport joga um jogo decisivo contra a decisão, né? A boa equipe da decisão, que tem sido uma grande surpresa mesmo, o quadrangular tá morto, como é chamado, mas o Sport escapa dessa, né? Eu sempre tenho eu sempre tenho um ponto de vista de que a camisa pesa. Eu disse isso quando o Corinthians conseguiu a classificação para pegar o Bragantino. Eu disse isso, a camisa pesa. E isso para mim também vai servir para o esporte. Por mais que seja um campeonato um quadrangular difícil, mas eu acho que essa hora a camisa pesa e o esporte é favorito a escapar. E teremos também já vi o Decisão jogar alguns jogos, né? O próprio Decisão, eu vi jogar alguns jogos, desculpa, presidente. Mas aí eu concordo com o Thiago. Eu acho que a camisa pesa. No momento, em primeiro lugar, é lamentável, né? Diga-se de passagem, um time como o Sport em si brigar num quadrangular da morte de um campeonato pernambucano que não é lá também essas coisas. É um campeonato tradicional do futebol brasileiro, tem Central, Salgueiro, mas com todo respeito, gente, o Sport de Recife, time campeão brasileiro de 1987, da famosa Taça das Bolinhas, né? Campeão brasileiro, campeão pernambucano várias vezes, quer dizer, você disputar um quadrangular da morte é complicado, né? Mas eu acredito que o Sport passa. Você falando em esporte, eu estava assistindo uma pré-eleição ainda da semifinal da Copa do Nordeste, onde o Hernandes falava, e às vezes eu fico interessado, eu gosto de assistir muitos bastidores desses jogos decisivos, né? E a gente acha que pré-eleições realmente tem jogador que fala tudo que muitos não queriam ouvir lá dentro, mas é verdade, né? E o Sport é um time grande, de tradição, um time que vai chegar, então muitos querem estar ali naquele lugar de jogadores. E muita gente não falta essa vontade, falta essa tara, essa vontade de você querer vencer um time grande. Então, é lamentável o Sport chegar no campeonato estadual brigando pelo rebaixamento. Infelizmente, são coisas do futebol, então precisa ser visto, mas que sirva de lição, porque alguma coisa errada aconteceu, né, Sérgio e Thiago? Complicado, repito. Mais uma vez, a camisa pesa, eu acho que o Sport passa, mas eu acho que vai ter muita dificuldade. O time do Decisão não é um mau time, já vi jogar também, não é um mau time. Como o próprio Afogados, né, que está aí na final, né, quer dizer, complicado demais, rapaz. Um time como o Sport, não dá para entender a camisa, a história,
Você ser campeão várias vezes e brigar no quadrangular da morte. É um planejamento que não deu certo, né, Thiago? Exatamente. Mas é que também, falar em planejamento esse ano, é um ano bastante atípico, né? Com tudo que aconteceu no país, é um ano bastante atípico, né? Porque a gente sabe que esses times do interior, mesmo de outros estados, eles montam um time para disputar o estadual e montam outro time praticamente para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Então, com tudo que aconteceu, essa questão Quer de dizer, 4 meses parado, prejudica bastante, né? não, prejudica, com certeza prejudica, mas aí é preciso ser visto, porque quando você começou o campeonato mesmo, ninguém sabia que poderia chegar a esse nível, chegou aqui o vírus, mas como chegou, tempo de irmãs de elenco, agora tem aquelas coisas, tem questão, tem times que fazem contratos malucos, mesmo sabendo das dificuldades, vão encarar, né? Mas aí não vem o caso. Bom, do campeonato pernambucano para o Campeonato Mineiro. Teremos semifinais entre Atlético Mineiro e América, Caldense e Tombense. Tem favoritos? E eu acredito no Atlético Mineiro, né? Como eu já falei na outra live, eu acho o América um time bastante interessante, mas eu acredito que o Atlético Mineiro, para mim, está na final do Campeonato Mineiro. E gosto muito desse time da Tombense, cara. Eu acho que o time da Tombense, para mim, faz a final do campeonato com o Atlético Mineiro. E aí, Thiago? O Atlético, por todo o investimento, tudo que está sendo investido, agora se falando em Hulk no Atlético, né? Mostra a diferença até de valores que cada time tem para disputar, né? Por tudo isso, pela folha, por tudo isso, o Atlético é disparado favorito, né? Seria um desastre se o Atlético não fosse campeão, até pela não participação do Cruzeiro nas finais, né? Então, para mim, acho que o Sérgio tem razão quando diz que o Atlético tem tudo aí para ser campeão mineiro mais uma vez. Então, já se trata pelo grande investimento, tem a obrigação, né? Tem a obrigação de ser campeão estadual, porque o investimento foi milhões e milhões. Não dá para se comparar o investimento do Tombense, uma Caldense que chegou para os méritos, né? Mostrou o time organizado. Então, o Cruzeiro ficou de fora, querendo ou não, é um grande. É o único que desse aí que eu acredito que poderia bater de frente com o Atlético, mas como nós falamos, o futebol está bem nivelado. Então, quem chegar na final, o Atlético é um dos favoritos, sem sombra de dúvida, mas tem a obrigação de ganhar. Rodrigo, eu quero só fazer uma correção aqui, presidente, rapidinho. O Atlético Mineiro, pelo o investimento, né, eu acho que é a obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro, inclusive o próprio Campeonato Brasileiro, que o Atlético não ganha desde 1971. Quer dizer, um time que há muitos anos não ganha nada no futebol brasileiro, né? Tirando aquela Libertadores de 2013. É um time que hoje deve muito a seu torcedor. Então, acho que a conquista do Campeonato Mineiro é a obrigação do Atlético e vejo também o Atlético como candidatíssimo ao título no Campeonato Brasileiro. Pois é, eu também vejo assim, mas eu quero esperar para quando a bola rolar e começar a ver todo mundo jogando, depois das 3, 4, 5 rodadas, todo mundo pegar um entrosamento, a gente vai ver realmente quem vai estar na briga pelo título. Não é não, Thiago? Eu acho que no Campeonato Mineiro o Atlético seria um vexame. Agora no Campeonato Brasileiro, não. Ele tem que estar, pelo menos uma vaga na Libertadores, se não conquistar, é vexame. Mas aí já é um campeonato mais difícil, né? Você tem um Internacional, você tem um Grêmio, você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem outros times chegando por baixo, você tem um Corinthians, você tem um São Paulo, então já é um campeonato um pouco mais difícil. Mas no Campeonato Mineiro é obrigação. Se não ganhar, da mesma forma que se falou do vexame do São Paulo não classificar contra o Mirassol, seria um vexame ainda pior do Atlético não classificar, não ser campeão mineiro. Lembrando que o jogo já está com 29 minutos, Cruzeiro 1, Patrocinense 0, e o Cruzeiro está jogando com um time reserva, tá? Pois é, prova que o Cruzeiro também deu valor a esse troféu, é mais um prêmio de consolação. Quando, na verdade, uma equipe como o Cruzeiro não deveria nem estar participando de vamos dizer que um torneio para você não ficar muito tempo sem jogar, porque foi eliminado do Campeonato Mineiro, ficou de fora das semifinais, e aí esse troféu é mais para os times do interior. Eu, sinceramente, não teria nenhum motivo do Cruzeiro estar participando do campeonato, um prêmio de consolação. Podemos dizer assim, né, Sérgio?
Mas o Cruzeiro é aquilo que eu falo, Rodrigo. O Cruzeiro está apenas começando o trabalho, né? É um time novo, um time que foi totalmente remontado, né? Depois do que aconteceu do ano passado, do vexame, do rebaixamento. Eu acho também que o Cruzeiro não deveria estar disputando essa Copa do Interior. Mas é aquilo que eu falo, Rodrigo. Para não ficar parado, eu acho que vale tudo, né? Vale tudo. Porque o Não, Campeonato Brasileiro começa apenas dia 8, então, para não ficar parado, eu acho que eles não quiseram abrir mão dessa disputa. não, mas nesse caso o jogo é a semana, foi eliminado. Poderia marcar amistoso contra os outros clubes melhores, com todo respeito, mas deixa para o time interior participar. Para mim é vergonhoso o time como o Cruzeiro está participando do torneio de prêmio de consolação para ele. Para os outros pode até ter uma importância maior, mas para o Cruzeiro não vejo com essa grande importância, né, isso, Thiago? Mas eu acredito que no caso do Cruzeiro, Rodrigo, quando se assinou esse regulamento, o Cruzeiro nunca imaginou que ficaria fora das semifinais, né? Então ele assinou achando que ia acontecer exatamente o que você está falando, né? Os menores disputariam esse campeonato. Como está acontecendo hoje no campeonato paulista, né? Que estão disputando lá Guarani, Ferroviária, estão disputando um campeonato parecido com esse. Mas, infelizmente, por uma campanha não boa, até por tudo isso que o Sérgio já colocou, infelizmente o Cruzeiro está disputando esse campeonato aí e acaba de fazer o segundo gol, inclusive. 2-0 Cruzeiro. Pois é, então, tá a prova aí do futebol quanto a nível, mas tudo bem. Se aceitou, tá regulamento, mas é tão provável que colocou o time, teoricamente, em reserva. Lembrando que o Cruzeiro estreia na Série B no próximo sábado com menos 6 pontos. Não é isso? Tem time da Série A correndo o mesmo risco de iniciar a competição com pontos negativos. Né? Complicado, né? Você Vocês, começar um campeonato vocês menos 6 é complicado. pois daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Paulista, semifinais. Lembrando que temos semifinais do Campeonato Gaúcho, do segundo turno, Internacional e Esportivo, Grêmio Novo Hamburgo. E aí, favorito ou, como eu falei, os Para times. mim, vai prevalecer a lógica. Eu acho que só um desastre tira Grêmio e Internacional da final, né? Para mim, os dois grandes classificam para a final. E aí, Tiagão? Não, aí a gente tem que ser coerente, né? Quando a gente falou ali atrás que a camisa pesa, a gente tem que acreditar que os dois grandes vão classificar e vão disputar a final. Só a título de informação, 2-0 Cruzeiro, o segundo gol de Roberts. Mas eu acredito que os dois grandes vão para a final do Campeonato Gaúcho. E eu acho hoje o time do Inter bastante nivelado com o do Grêmio. Eu acho que hoje, há muitos anos, se fala muito que o Grêmio sempre teve o melhor time do Sul. Esse ano não, esse ano acho que está bastante nivelado. Até porque, pelo que se fala por aí, o Grêmio perde a grande possibilidade do Grêmio perder Everton Cebolinha, que hoje é um jogador que desequilibra pro lado do Grêmio, né? Seria Lembrando uma que. perca irreparável, né? Não, com certeza. Lembrando que o Benfica foi um pedido do Jorge Jesus em ter o Everton Cebolinha. A multa dele hoje gira em torno de 25 milhões de euros. E falam muito lá no Rio Grande do Sul que o Grêmio aceitaria até reduzir a proposta caso seja concreta, ou seja, então o negócio está bem encaminhado, né? Vamos Uma aguardar. perca, né, Rodrigo? Bom, Uma perca muito grande, inclusive para o Grêmio é complicado. mas Pois aí não. tem que fazer. A pandemia veio e muitos clubes estão com dificuldade em dinheiro, caixa, tem que fazer isso. O Grêmio ganhou há pouco tempo, se não me foge a memória, os valores, se não me engano, 16 milhões de reais na transação do Arthur, do Barcelona, para a Juventus. Quer dizer, querendo ou não, já é um dinheiro que, sim, chegou na hora certa. Então, você pegar, vender um jogador a 20 milhões de euros hoje, nessa crise que os clubes estão passando, sem receita, principalmente, é uma bolada boa, né? Bom, E tem outra coisa teremos também, né, também. Rodrigo? Tem outra coisa. O próprio Everton Cebolinha, ano passado, tinha proposta, se não salvo o erro, do Borussia Dortmund com valores maiores e o Grêmio não quis vender, achando que ele ia arrebentar, né?
E hoje já não existe mais propostas por esse jogador por esses valores. Né? O ano passado chegou a mais de 30 milhões, né? Quando caiu para 25, e o Grêmio ainda pode aceitar a redução para vender por menos. Quer dizer, você, quando chegou ao mercado, você tem que desfazer logo do jogador. Chegou a proposta comercial, vai-se embora. Porque não é uma certeza que você vai manter o mesmo ritmo no ano seguinte. E trata de jogador brasileiro, que se acomoda muito, e é muito difícil, dificilmente ele manter sempre a média aqui no nosso futebol. Mas vamos aguardar essa novela aí para que tudo se resolva e, como eu falei para vocês, não deixa de ser uma boa grana no time do Grêmio. Ó, lembrando, tem uma bomba aqui do futebol internacional, hein? Messi, final de contrato com o Barcelona, tem proposta da Inter de Milão, que aceita pagar 307 milhões de reais anuais. E eu pergunto, aí, Sérgio, Thiago, pode ser o final do ciclo vitorioso do Messi no Barcelona? Está na hora dele sair mesmo, tomar novos ares? Acho que sim, né? Campeonato italiano, um campeonato que está na vitrine do futebol mundial, né? Um dos grandes campeonatos. Eu acho que o Messi já jogou muito no Barcelona, já ganhou tudo que poderia ganhar, um jogador extremamente vencedor. Eu acho que dificilmente ele fica no Barcelona, né? Segundo se comenta, há uma possibilidade de renovação de contrato, só que com valores menores do que a Internacional oferece ao jogador. Então eu acho que para o Messi e para o futebol mundial seria melhor que ele saísse e fosse para a Internacional. É claro que o nível técnico é outro, né? Você jogar numa Internacional, com todo respeito, jogar numa Internacional e você jogar no Barcelona é totalmente diferente. Mas é um baita de um jogador e eu acho que ele merece tudo quanto ele ganhou. Para mim, é um dos grandes jogadores do futebol mundial. Para mim, ele não fica no Barcelona. Eu acredito muito que ele vai para a Internacional. Thiago? Eu acho que o jogador também, acho que ele quer tentar novas coisas, né? Ele já ganhou tudo que ele podia ganhar no Barcelona, já ganhou tudo que ele podia, todos os títulos possíveis, tanto na coletivo quanto no individual. Acho que ele vai querer disputar novos ares. E aí, sem contar que a Itália hoje tem Cristiano Ronaldo, né? Aquela briga próxima de quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi. É uma briga que continua até hoje. E eu também, se tivesse que apostar, diria que, a não ser que o Barcelona oferecer 2 caminhões de dinheiro, eu acho que a possibilidade dele ir para o Internacional é grande. Só a título de informação, o Cruzeiro acaba de fazer o terceiro gol de Maurício, 3-0 Cruzeiro. No oferecimento de Norpel Peças Automotivas aqui em Maceió, nosso amigo Berguinho. Pois é, lembrando mandar um abração especial para o meu amigo Nilton, né? Nilton, que está com o seu aí, NM Peças e Acessórios. Seu carro quebrou, precisa daquele acessório bacana, legal. Procura nosso amigo Nilton, aqui em Maceió, na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro. Aqui eu quero mandar aquele abração todo especial e dizer muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Mas tem mais. Rodrigo, eu gostaria de falar aí. uma coisa, presidente, rapidinho. Eu gostaria de mandar um abraço também para meu amigo Renildo, né? Se inscreveu no canal da gente, inclusive pediu para mim, né? Se for possível, presidente. Ele tem um canal no YouTube também, é Renildo e seus teclados, então quem puder se inscrever no canal dele também, dá aquela força. Ele fica muito agradecido. Então, um abraço para meu amigo Renildo, para a Luzinha e para todo o pessoal lá. Grande Renildo, depois Renildo, você toca lá aquele forrozão lá pra gente curtir legal, que o forrozinho pé de serra é bem bacana, né, Sérgio? Mandar um abração especial aos nossos amigos lá no grupo do WhatsApp, né? Você que não se inscreveu ainda conosco ainda, não se inscreveu na marca do pênalti, vai lá, se inscreve, deixa seus comentários lá no YouTube, deixa seu contato, vem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp da marca do pênalti. Mandar um abração especial aos meus amigos lá do canal, do grupo, meu irmão Cleir Regazzoni, meu sobrinho Kelvinho, o Anderson, tem o Wagner, o Valber, o Abimael, o Marcelinho, o Nilberto, o gremista, tem o Flaviano, sofredor, vascaíno, que mais amigo do grupo, tem o Petrônio, corintiano, tem o Neto, corintiano, tem mais a galera, gente boa, rapaz. Acabei esquecendo o nome de alguém aqui. Sim, lembrei, meu amigo Claudemir, grande flamenguista e azulino aqui em Maceió. Meu amigo Alexandre, regatiano, também, gente bacana com a gente, junto, acreditando no nosso projeto, na nossa ideia. Vamos seguir falando de futebol. Abraço, meu amigo Johnny, abraço meu amigo Johnny, da Bahia também, né? Grande figura. Abração, meu Johnny, para você. O nosso amigo Rubens, acorda, Sérgio, acorda, Thiago. Grande Rubens. Lá na Explosão Corintiana.
Meu amigo Reinaldo também, né? Reinaldo, pode ser o Reinaldo, o Juliano, o Gabriel, enfim. Gabriel. Vamos falar do Campeonato Paulista aí, vocês vão dar o palpite mesmo, apostar nos favoritos mesmo de Palmeiras e Corinthians na final. Lembrando que amanhã a primeira decisão amanhã, semifinal, às 16 horas, Corinthians e Mirassol, na Arena Corinthians, às 19 horas, Palmeiras e Ponte Preta, no Allianz Arena. Eu digo a vocês, quem pode pintar como surpresa? Quem pode surpreender? Mirassol ou Ponte Preta? Bom, Rodrigo, analisando friamente, eu acho que a Ponte Preta pode causar mais problemas do que o próprio Mirassol. É claro que no futebol, essa história de favorito já foi provado que não existe, né? O Mirassol foi no Morumbi e eliminou o São Paulo. Eles vão vir para a Arena Corinthians, fechadinho, jogar por uma bola. O Corinthians jogou muito contra o Bragantino, tá um bom jogo do Corinthians, principalmente no segundo tempo. Matheus Vital, né, o menino, o lateral esquerdo, que me falava, Carlos Augusto, né, jogou muito, o próprio Danilo Avelar, quer dizer, o Corinthians aos pouquinhos vem encontrando sua forma de jogar, mas eu acredito muito em uma final de Corinthians e Palmeiras, né? Eu acho que a Ponte Preta também jogou muito contra o Santos, a expulsão do Marinho com certeza prejudicou demais o time do Santos, que fez um bom primeiro tempo, mas quando o Marinho foi expulso, complicou o jogo, mas eu acredito que em uma final de Corinthians e Palmeiras, eu acho que não dá para pensar diferente. Pode acontecer, zebra pode, no futebol tudo pode acontecer, mas eu hoje apostaria em Corinthians e Palmeiras, sem dúvida. Tiago? A Ponte tem bastante possibilidade de ir lá no Allianz Parque e fazer um bom jogo, né? Porque o Palmeiras não tem jogado aquele futebol, nossa, de encher os olhos. Teve muita dificuldade para ganhar o Santo André. Mesmo, não jogou bem contra o Corinthians. É lógico que estava todo desmontado, né? Não tinha jogado alguns jogadores importantes. Mas eu acho que hoje, se tivesse que escolher um para dar um pouco mais de trabalho, seria a Ponte. Mas mesmo assim, o Jô deu uma entrevista dizendo isso, que o Corinthians tem que respeitar, tem que entrar humilde, como o tempo tem feito durante esse campeonato, que vai ser um jogo difícil, mas acho que se a gente for levar pelo pé da letra e pela análise fresca da história, tudo indica que a final vai ser os dois grandes, Palmeiras e Corinthians. Pois é, a Ponte, uma grande surpresa junto com o Corinthians, a Ponte Preta que saiu do rebaixamento a uma semifinal de campeonato, né? E o Corinthians também, que era dado como um dos times grandes, dos que menos teria chance de chegar ao título, até dado como quinta força, de repente, aí chegou a semifinal, surpreendeu. E você, como a gente fala muitas vezes aqui, tem camisa, tem chegada. Realmente, alguns jogadores desse último jogo rendeu um pouco do esperado, mas eu também não vejo diferente. Corinthians e Palmeiras, que com certeza será uma decisão bem interessante. Eu digo você, o Palmeiras com tudo que diz tem mais elenco, mas o Corinthians mostrou que o futebol é dentro das quatro linhas. Tecnicamente, eu repito, o nosso futebol está ridículo, mas pelo menos tem um pouco de força de vontade, de correr um pouquinho mais, suar a camisa, né, Sérgio? Presidente, inclusive, eu gostaria até de parabenizar, né, o técnico Thiago Nunes. Eu acho que ele foi um pouco ousado no jogo contra o Bragantino, né? Repito, o Corinthians carece muito do Luan. Não sei o que acontece com o Luan, que muito abaixo, né? Mas Matheus Vital jogou muito, cara. Eu acho que foi o melhor jogo do Matheus Vital com a camisa do Corinthians ontem. Desculpa, na quinta-feira, né? Eu não esperava tanta facilidade. O Bragantino também não fez um grande jogo, mas o Corinthians fez o jogo ficar fácil, né? Fez o jogo ficar fácil. É tanto que o Cássio no segundo tempo foi um mero espectador. E é aquilo que eu falo, né? Deixaram o gigante chegar, acordaram um defunto. O Corinthians está aí, para mim, candidato seríssimo ao tetracampeonato paulista. Pois é, então vamos aguardar essa decisão aí, esperando aí. Lembrando que a primeira decisão já será na quarta-feira e a segunda decisão no sábado, dia 8, não é isso? Bom, e aí, Thiago? Os dois gigantes da final, né? Palmeiras e Corinthians, né?
como eu disse no início da live, realmente eu não tô arriscando nada, porque tudo que eu tô arriscando, infelizmente eu não tô conseguindo, não tá se comprovando. Mas se a gente for levar no, no, no que a gente acredita por análise do futebol, tudo indica que teremos o Palmeiras e Corinthians. Lembrando que nesse caso, o Corinthians joga primeiro em casa e o Palmeiras faz a final no Allianz Parque no dia 8. Pois é, lembrando o jogo deles, possíveis dois na final, a estreia do Brasileiro deles já seria adiada do dia 9 para outra data a ser marcada. Pois é, tem aqui uma questão, eu estava aqui pensando o seguinte, bem interessante, a gente vai falar um pouquinho falando de técnicos, lembrando na próxima live a gente vai falar um pouquinho de árbitro e do nosso VAR, e cada dia mais é uma piada, né? Os caras demoram uma eternidade com 10 televisores na sua frente, com monitores, e ninguém consegue chegar a um consenso, se divide as opiniões. A gente vai falar um pouquinho aqueles grandes jogadores que se tornaram uns técnicos fracos, vamos dizer assim, ou jogadores razoáveis que se tornaram bons treinadores, né? Ou técnicos que não jogaram profissionalmente, mas se tornaram grandes jogadores. Tem muito isso no futebol, né, Sérgio? E aí? Eu vejo nessa safra, né, de jovens técnicos, eu vejo para mim, Renato Gaúcho, o melhor de todos, né? Foi um grande jogador, para mim um grande Então, técnico. Eu me milito a comentar sobre o Renato Gaúcho, né? Se encaixa. Uhum. E Rogério Ceni também, para mim uma grata surpresa. Não deu certo no Atlético, é verdade, né? Mas vejo o Rogério Ceni um grande treinador. O próprio Fernando Diniz, cara, infelizmente ele tem levado muito azar, né, nos times que ele tem treinado. Mas era um bom jogador, eu acho o Fernando Diniz um visionário, um treinador inteligentíssimo, o time dele ataca, né? Eu acho que o futebol brasileiro carece disso, né? De mais jogadores se integrarem à bandeira de técnico. A gente tem grandes jogadores, como o caso do próprio Vampeta, Edilson. A gente teve aí Galeano, outros grandes jogadores do futebol brasileiro que poderiam muito bem funcionar como técnico de futebol. Eu acho que basta querer, né? Thiago? Só corrigindo, né, Sérgio? O Rogério Ceni dirigiu foi o Cruzeiro, não o Atlético, né? Mas desculpa, é o Atlético, desculpa, o Cruzeiro, desculpa. Verdade. Mas eu acho que você tem razão, acho que lembrando do próprio Tite, né, que foi um jogador, ele mesmo fala, um jogador bem mediano e é hoje, para mim, o maior treinador do país. Quando ele nem chegou, mediano. Um lateral esquerdo também fala assim, muito mediano, também ruim. É ainda um dos melhores treinadores do país. Um dos melhores treinadores do país. Agora, um treinador que tem crescido muito, que foi um bom jogador e que tem crescido muito é o Elano, na Inter de Limeira. Conseguiu levar o time dele a brigar aí para poder estar disputando alguma coisa grande no Campeonato Paulista. Então, acho que é um menino que pode ter um futuro grande aí no futebol brasileiro. Bom jogador tecnicamente, diga-se de passagem, Elano, né? E passagem dele pelo Santos, bom jogador. Sem contar de grandes jogadores no futebol que não vingaram como treinador, como o caso de Falcão. Quem mais aí? Vocês lembram? Júnior, grande lateral do Flamengo. Zico, não deslancharam em grandes clubes, é isso? O Falcão, eu particularmente eu gosto do trabalho do Falcão, né? Infelizmente é outro também que não deu certo em time grande. Mas o Zico, cara, eu acho que muitas das vezes, Rodrigo, falta interesse, né? Eu acho que não é a área, não é a praia. Não, né? Assim, nem praia. Eu digo o seguinte, quer dizer, o cara quer levar só a vivência dele como jogador pro futebol. Né? Você não tem que levar só a sua vivência como jogador profissional para dentro do campo, a sua técnica. Você tem que levar algo mais. Você tem que estudar. O próprio Dunga também, né? Que foi um treinador também que não deu certo no futebol, né? Treinou o Brasil por 2 oportunidades. Mas você falou em Dunga, eu não quero nem tocar no assunto, mas você acha que o Dunga foi esse grande jogador no cenário mundial? Por ganhar a Copa do Mundo? Você acha que ele foi? Na função dele, ele não foi um mau jogador. Ele não foi um belíssimo jogador tecnicamente. Mas ele foi um jogador razoável. Ele não foi ruim. Mas nós estamos falando aqui, nós estamos falando de grandes jogadores
que não vingaram como treinador? Essa foi a pergunta. Não, ele não foi grande jogador, ele não foi um grande jogador, ele foi um jogador mediano, né? Quando eu citei o E Dunga, eu aí, citei Thiago? apenas como parâmetro, né? Que foi um técnico Não, também que não tranquilo. vingou. Não, ele nem vai vingar. É fraco. É minha opinião, é fraco. Não vai É, vingar. Porque você quando pega uma seleção, é de seleção, são selecionáveis. Então você tem que conseguir ter os melhores do seu país. E você não consegue absorver nada no resultado. Então, com todo respeito, mas o futebol é assim, o futebol é resultado. Então, felizmente, não só esses grandes jogadores que não ficaram como treinadores, mas, Thiago, lembrar mais algum aí? Hein, Thiago? Lembrando, nós temos agora ele assumindo seu primeiro grande clube, né? Ramon Menezes, técnico do Vasco. Já assumiu esse ano agora e vai disputar seu primeiro brasileiro como técnico do Vasco. É mais um treinador aí que foi um bom jogador, um bom meia esquerda. E vamos ver como é que ele vai sair como treinador, né? É um bom Até porque formou. no Vasco, até porque no Foi, Vasco, o Vasco com jogadores não assim tão falados, mas pode fazer um bom campeonato brasileiro. o Ramon foi um excelente jogador. Né? Assim, além, como eu falei, ele é um cara também estudioso. O fato é só você levar aquilo que você conquistou no gramado para dentro como técnico. Você tem que buscar algo mais fora, estudar um pouquinho também, Sérgio. Não é assim? Rodrigo, só uma correção, presidente, rapidinho. A gente falou aqui um pouco da seleção brasileira, só retificando, é praticamente impossível um grande técnico fazer um grande trabalho na seleção brasileira, tá? Porque todo mundo sabe que a seleção brasileira tem interesses, né? Jogadores medalhões, tem alguns empresários por trás. Então, no futebol brasileiro, Aí, essa história de renovação não existe, tá? Então, né, se você pensar em um técnico do futebol brasileiro em renovar, é complicado. Que o Dica Muricy Ramalho, né? Que era cogitado a ser o técnico do Brasil, não era o Tito, o primeiro nome era o Muricy, né? Quando ele viu que o negócio não era do jeito que ele queria, ele saiu fora do barco. Né? Então, para mim, renovação no futebol brasileiro, na seleção brasileira, é muito complicado. é um assunto Entendeu? bem. É isso que eu acho. É um assunto bem interessante, a gente pode colocar em pauta na próxima live também, mas. O Muricy talvez seja um dos únicos grandes jogadores que viraram grandes treinadores também. Isso, um dos poucos, né? É. E sem contar também daqueles treinadores que, quando se destacam nos times menores, de repente você demonstra ter um grande potencial, chega nos clubes grandes, some. Tivemos muitos assim, hein, Sérgio e Thiago? É. Geralmente é aquilo que eu sempre falo, a camisa pesa, né? A camisa pesa. Né? Que o Thiago Nunes, ele vem agora acertando um pouquinho o Corinthians, também não foi jogador, né? Mas eu vejo o Dunga, ainda tem condições ainda de ser um bom técnico, né? Até porque ele é jovem ainda, né? Se eu não estou enganado, 50 anos o Dunga tem, né? Não O vejo próprio mais, eu não Falcão, vejo, eu acho que eu não vejo. o ciclo dele eu acho que não acabou ainda, eu acho que falta a esses O, técnicos, Rodrigo, muitas das vezes, o, bagagem. É o, isso que eu o acho. Falquet. Não, mas aí, assim, eu não diria só bagagem, como eu falei para vocês, porque você passa 20 anos numa carreira como profissional, né? Você já tem um grande aprendizado, já tem um conhecimento enorme. Então, estuda um pouquinho táticas, estuda um pouquinho algo diferente para você levar para o futebol. Não é só a sua vivência. Muitos se acomodam. O técnico brasileiro, ele é assim, ele é de se acomodar, ele é de estudar muito. A não ser essa geração nova aí, tá chegando aí, tá estudando como o Ramon, que o Thiago citou, o Thiago Nunes, o Fernando Diniz, né? Quer dizer, às vezes falta isso. Eu estou falando o seguinte: tem treinadores que chegam no clube pequeno, se destaca, quando chegam no clube grande, não conseguem repetir o mesmo trabalho. Tivemos muitos recentemente, né? Se você for pegar aí, se a gente for selecionar aqui, dá uma meia dúzia boa de treinadores que passaram por clubes grandes e não vingaram. Vem de clubes pequenos, faz um trabalho excelente, chega nos grandes não vinga. É isso como o caso do Roger Machado, que pegou o Atlético Timaço, não conseguiu fazer o time jogar, pegou o Palmeiras para o time jogar, o time do Grêmio até começou bem, depois sumiu, está no Bahia há um bom tempo fazendo um grande trabalho, quer dizer, o Guto Ferreira, na Ponte, fez um bom trabalho, foi para o Palmeiras, não vingou, está no Ceará fazendo um bom trabalho, então, entre outros jogadores que passam por esse processo, né, Thiago? É, porque funciona mais ou menos assim, né? O treinador acha que o que ele traz de vestiário, o conhecimento dele de vestiário, é
vai levar ele a outras coisas maiores. Mas é complicado quando você lida com pessoas. Trabalhar com ser humano é difícil, né? Então, às vezes, você disse, precisa estudar, precisa se informar, precisa estar atualizado no que está acontecendo para poder. E também, o treinador pode ser bom que for, né? Se ele não tiver material humano, também não adianta, né? Agora, é o caso desse treinador que já tiveram Palmeiras, tiveram times grandes na mão. Mas não adianta também você cobrar o Thiago Nunes, por exemplo, de ser campeão brasileiro se ele não tem elenco para isso. Então, é complicado isso aí. Quando eu me refiro, eu me refiro de treinadores que fazem trabalho em time pequeno, chegam nos grandes, não conseguem repetir o mesmo trabalho, é porque ele trabalha no sistema do time que ele sabe que é limitado, onde ele pode tirar de cada jogador, de repente chega no elenco onde já encontra uma certa fartura e não consegue desempenhar o papel, talvez se perde por isso. Ou não, Sérgio? É aquilo que eu sempre falo, muitas das vezes se cobra muito no treinador no futebol brasileiro, né? Repito, presidente, eu acho que falta aos técnicos do futebol brasileiro continuidade. Eu acho que muitas das vezes o futebol brasileiro, ele é como? Resultado. Se você perde 3, 4 partidas, você demite o treinador. Por quê? Porque é mais fácil você demitir o treinador do que você dispensar um jogador. Tá? Inclusive, nesse celeiro de grandes técnicos, eu quero falar um para vocês aqui, chama-se Ederson Araújo, técnico do Atlético, um menino novo, tá? Novo, que vem há 3 anos aí disputando o Campeonato Paraibano, muito bem, né? Inclusive já interesse de grandes clubes aí do futebol nordestino, desse rapaz. É um bom técnico, um treinador audacioso. É isso que eu sempre falo. Eu acho que falta aos treinadores tempo. Você tem que dar tempo, porque se você não der tempo, é praticamente impossível você cobrar de um técnico um bom trabalho. Tá certo, a palavra-chave é tempo, se você não der tempo, você não pode cobrar. É que falta isso mesmo, muitos clubes mesmo, na primeira, na segunda, na terceira derrota, já manda o pessoal embora, como o Sérgio falou. Se você não tem elenco, não adianta você cobrar do treinador. Dá sequência a ele, deixa ele fazer o trabalho dele, até o time ganhar, o time encaixar a ideia do treinador. Então isso leva realmente um certo tempo, né, Thiago? Precisa de tempo, mas é complicado, igual o Sérgio falou. Por exemplo, vamos usar o caso do Fernando Diniz. O Fernando Diniz vem fazendo um trabalho, tem muita gente que gostando, tem outras pessoas que não. Foi eliminado, perdeu a Mirassol de uma forma vexatória. Já tinha torcida querendo derrubar portão, quebrar tudo. Então é complicado também como diretor. Você falar, eu vou manter um treinador e vou contra tudo, tanto todos. Eu acho que são poucos os presidentes que fazem isso. Aí vai uma mansão rosa ao Andrés, né? O Andrés, quando ele entra no barco de um treinador, ele vai com o cara até não dá mais, né? Um exemplo disso foi a derrota para o Tolima, que o Tite, todos diziam que estava eliminado, que nem ia voltar, que já ia ficar por lá mesmo, falava, nem no avião ia entrar, e o André segurou ele, e o Tite virou o que virou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo. E hoje eu acho que, principalmente os diretores, os presidentes, não tem o peito que o André teve, que o Leco está tendo, né? Se bem que o Raí deu uma entrevista ontem, acho, dizendo que o problema de São Paulo não é o treinador, é os jogadores. É uma entrevista, inclusive, que deve repercutir muito entre os jogadores, né? Vamos ver o que vai virar isso tudo aí. Tanto o Raí quanto o diretor lá, o Pássaro, falou a respeito dos jogadores do São Paulo nessa entrevista. Pois é, alguém tem alguma coisa a acrescentar? Estamos chegando no finalzinho da nossa live. Não, presidente, só agradecer mais uma vez, né, por estar aqui conversando com vocês e pedir mais uma vez que as pessoas se inscrevam no nosso canal, na Marca do Pênalti, que nos ajude nesse projeto. E só uma correção, tá, Tiago? Esse litígio do Raí com jogadores do São Paulo não vem de agora, né? Já vem de algum tempo, né? Inclusive, já teve uma época aí que ele quase tinha sido demitido. Ficou lá, não sei porquê. Mas eu acho assim, eu acho que o Fernando Diniz ele não é o culpado sozinho, né? Ali tem um elenco, jogadores, como Daniel Alves e outros ali por trás, né? Então, eu acho os jogadores, eles, o maior responsável por tudo isso. Boa tarde a todos. Pois é, a gente volta na próxima live, na segunda-feira, às 21 horas, trazendo tudo o futebol pelo Brasil, pelo mundo.
né, futebol alagoano, teremos resultados das semifinais do futebol regional, perdão. E mais uma vez quero agradecer a Sérgio Fernandes, Thiago Freitas, a você em casa que Só assistiu a lembrando, gente pelo presidente, que Facebook. então, coisa aqui agora, o Bahia vai empatando com o Ceará 1-1 aos 34 do primeiro tempo. Bahia 1, Ceará 1. Tá certo, Campeonato do Nordeste aí. Pois é, e aproveitando mais uma vez a oportunidade, você se inscreveu ainda, vai lá no YouTube, se inscreve na Marca do Pênalti, compartilha o link e vamos debater futebol com a gente e acreditar nesse nosso projeto. Ajude a bater nossa meta de 1.000 inscritos para que o canal vá ao ar em breve, tá bom? Sérgio, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Você de casa, muito obrigado. Grande abraço, boa tarde e até a próxima.